Olá, pessoal. Então, eu sou a Pamela, sou professora de Sociologia aqui do HPlus e hoje a gente tem um encontro para falar um pouquinho sobre conteúdo fundamental para o Enem, na Sociologia, conteúdo que cai praticamente todo ano nas provas, de diversas maneiras distintas, que é a relação entre indivíduo e sociedade. Antes da gente adentrar essa discussão, é importante só relembrar que o Enem de Sociologia ele tem uma diferença para a prova de Filosofia, que é, na Sociologia, a cobrança das questões é sempre temática. Então, com muita raridade, a gente vai ter uma questão que aborde um sociólogo, uma socióloga, especificamente a partir de uma discussão teórica e conceitual. Isso acontece muito na filosofia, né? A filosofia comum, a gente ter lá uma questão fundamentalmente específica sobre o Platão, sobre Aristóteles, sobre os pré-socráticos. Na sociologia, o que acontece, as questões elas são temáticas. E o Enem ele se preocupa muito com os temas que são desafiadores para a sociedade brasileira. Então, é comum a gente ter em sociologia uma questão de desigualdade social, de violência, de concentração de renda, sobre as fragilidades do nosso sistema democrático, sobre a precarização do trabalho, né? No tema de hoje, da nossa aula de hoje, Indivíduo e Sociedade, o Enem gosta muito de cobrar essa discussão Indivíduo e Sociedade a partir da visão da sociologia clássica. Então, da visão do Durkheim, da visão do Weber, da visão do Norbert Elias, que não é mais sociologia clássica, já é contemporânea. Só que não vai cair como que é para o Weber, para o Durkheim, a relação entre indivíduo e sociedade. Não é isso. O que o Enem faz? Ele pega um problema da sociedade brasileira, né? Por exemplo, uma situação antropológica do Brasil, fofoca, né? Fofoca é uma discussão que dá para a gente compreender a partir da relação entre o indivíduo e o social. Quem discute fofoca? O Elias, o Norbert Elias, né? Então é nesse sentido. Aí vai ter uma questão sobre fofoca como um costume cultural antropológico da sociedade brasileira e pode aparecer um texto base do Norbert Elias sobre a fofoca, né? E a questão problematizando o tema da fofoca a partir da relação indivíduo-sociedade. Então, só esse adendo para a gente poder começar. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha essa discussão, indivíduo-sociedade, é muito importante entender o que a gente está chamando aqui de indivíduo, né? A gente está chamando de indivíduo o sujeito que age. O indivíduo, por isso, também é chamado, principalmente pelo Bourdieu, de agente. Então, o indivíduo é aquele que vai agir, que vai fazer uma tomada de decisão. E essa ação tende a produzir um impacto para além da vida só desse indivíduo, um impacto na sociedade. A relação entre indivíduo e sociedade é uma relação de complementariedade, né? Então, o indivíduo precisa se relacionar com o social, porque ele vive imerso numa sociedade, mas a sociedade ela não existiria sem a junção dos indivíduos. O que a gente consegue compreender por sociedade, do ponto de vista da sociologia, tanto clássica quanto contemporânea, né? A sociedade nada mais é do que as relações no sentido de interações entre os indivíduos, ou seja, os sujeitos, ou seja, os agentes, né? Então, quando a gente fala a sociedade brasileira, a gente está falando de indivíduos
que nasceram no Brasil e que se relacionam. Se relacionam nas instituições, na escola, na família, no Estado, na igreja, no curso, se relacionam no mundo do trabalho, se relacionam na luta por direitos, né? Então, a sociedade nada mais é do que as relações, as interações entre os indivíduos num determinado espaço, local, num determinado período de tempo, né? Então, quando a gente pensa indivíduo-sociedade para o ensino da sociologia, o estudo da sociologia, a gente entende que o indivíduo ele é muito importante para a vida social, porque se por acaso os indivíduos pararem de se relacionar, pararem de interagir, constituírem culturas muito individualistas e egocêntricas, a sociedade pode entrar em crise, né? E isso é muito problemático. Por que é muito problemático? Porque o nosso modelo civilizacional é um modelo societário, né? A gente não aprendeu a conviver de outra maneira que não seja essa, baseada em grupos, em instituições, em leis, em regras de convivência. A gente não descobriu outra forma. Então, é muito importante estar sempre estudando a relação entre indivíduo e sociedade. Foi a sociologia clássica que primeiro adentrou esse universo. Um sociólogo francês chamado Émile Durkheim. O Durkheim é considerado um sociólogo clássico. Ele fez parte da primeira geração de sociólogos que analisaram a sociedade capitalista no século XIX. O Durkheim elaborou uma teoria para compreender o funcionamento da sociedade capitalista industrial, chamada funcionalismo. Nessa visão durkheimiana, funcionalista, a sociedade ela é vista como um organismo vivo, né? Então, a sociedade é um organismo vivo. Como se fosse, por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo biológico é um organismo vivo. No nosso corpo, cada órgão tem uma função específica, né? O rim filtra, o coração bombeia, o pulmão é responsável pela respiração e assim sucessivamente. No nosso corpo, quando um dos nossos órgãos fracassa, para de funcionar, adoece, o nosso corpo também fica frágil e adoece. O Durkheim vai dizer que se a sociedade é um organismo vivo, ela se comporta exatamente como o nosso corpo humano. Só que na sociedade, nós, indivíduos, funcionamos como órgãos, né? Então, o indivíduo em grupo, tem a função de um órgão de organismo vivo. Então, por exemplo, como se a gente pensasse, o grupo dos professores unidos teria a função do cérebro, o grupo dos médicos teria a função do coração, sei lá. O grupo dos advogados teriam a função dos olhos, enfim. O que acontece se determinado grupo fracassar no desempenho da sua função? A sociedade ela também adoece. E Durkheim vai chamar esse adoecimento social de anomia, né? É quando acontece uma crise na sociedade. É quando determinados grupos não conseguem desempenhar suas funções na divisão social do trabalho. O que isso tem a ver com indivíduo e sociedade? Tudo! Porque para o Durkheim, a sociedade é esse organismo vivo. Mas quem mantém esse organismo vivo é o indivíduo, que dividido em grupo
possui uma função específica. Por quê? Porque para uma sociedade funcionar, o trabalho, tudo aquilo que os indivíduos precisam, precisa ser dividido socialmente. A gente chama de divisão social do trabalho, né? Então, numa visão funcionalista durkheimiana, a sociedade ela está acima do indivíduo. O indivíduo se junta em grupos, cada grupo tem uma função, e cada um executando a sua função, a sociedade entra num processo de solidariedade orgânica. Se isso não acontece, a sociedade entra em crise e faz uma anomia. Então, no Durkheim, a relação indivíduo-sociedade é uma relação onde a sociedade, que ele chama de todo, ela é mais importante, mais forte do que a parte, que seria o indivíduo. O Max Weber, que é um outro pensador sociólogo alemão, da mesma época do Durkheim, século XIX, ele pensa diferente. Ele tem uma visão um tanto quanto distinta do Durkheim, né? Então vamos lá para o Max Weber. O Max Weber, que foi um sociólogo alemão, que escreveu também no século XIX, que fez parte também da sociologia clássica e que elaborou uma teoria chamada sociologia compreensiva. O que a gente quer saber do Max Weber? A relação entre indivíduo e sociedade. Bom, a gente pode perceber que na sociologia compreensiva do Max Weber, nós temos uma preponderância para o conceito de indivíduo. O Weber, ele estava muito preocupado em compreender quem é o indivíduo na sociedade capitalista. Na verdade, ele estava mais inclinado a compreender o que motiva o indivíduo a agir. Porque ele vai compreender que a sociedade é a junção de várias ações individuais que produzem um impacto no social, né? Então, por exemplo, agora eu estou aqui gravando essa aula de indivíduo-sociedade. Eu estou executando uma ação. Estou aqui gravando essa aula, né? Essa minha ação individual, eu e a câmera, vai produzir um impacto social. Eu imagino, né, espero que várias pessoas assistam e que ajude a compreender a relação indivíduo-sociedade. Então, para o Weber, o social nada mais é do que a junção de ações individuais que produzem um impacto no social. Nesse sentido, ele se interessou em compreender o que motiva o indivíduo a agir. Quando nós vamos fazer uma escolha, decidir um caminho, qual é a raiz das nossas motivações? E aí ele vai elaborar a teoria da ação. Ele vai defender que nós agimos por 4 motivos distintos. O que ele chama de ação social racional, que ele chama de ação social racional com relação a valores, que ele chama de ação social tradicional e o que ele chama de ação social afetiva. Eu vou voltar a cada uma e vou explicar. Isso é a teoria da ação. Para o Weber, todos nós, indivíduos,
Quando agimos, temos um motivo para agir. Toda ação é dotada de um motivo e de uma intenção, de um objetivo, de uma finalidade. Então, se eu estou com muita fome e tenho pouco dinheiro, provavelmente a minha ação vai ser racional com relação a fins. Eu vou usar esse pouco dinheiro que eu tenho para comprar bastante comida que me alimente, porque eu não tenho mais. Então, qual é a minha finalidade? Me alimentar por um longo período de tempo. Eu vou usar esse pouco dinheiro que eu tenho não para comprar um chocolate, mas para comprar um PF, né, um prato feito. Mas a minha ação também podia ser racional com relação a valores. Então, ainda que eu estivesse com muita fome, se eu estou com muita vontade, muito valor no chocolate, eu compro o chocolate sabendo que eu vou continuar com fome daqui a 15 minutos. Porque o que está motivando a minha ação é o valor e a vontade que eu tenho de comer o chocolate, e não de passar a fome. Mas eu também posso agir motivada pela tradição. Essa ação não é racional. É aquela onde o sujeito ele age por conta da cultura, da tradição. Então, quando a gente usa aliança, casa vestido de branco, joga o buquê, tudo isso é tradição. Não há uma racionalidade, não há uma reflexão, não há uma crítica. Muitas vezes eu faço sem nem me dar conta, porque está enraizado na cultura. E tem a ação afetiva, que é aquela onde o sujeito age movido por impulsos, por afetos de amor, ódio, ciúmes, também não é racional. Quando Weber pensou esses 4 tipos de ação, ele chegou à conclusão, na teoria dele, que cabe ao indivíduo escolher o motivo da sua ação. E, evidentemente, que essa ação vai produzir um impacto no social, ou seja, na vida de outros indivíduos. Mas se cabe ao indivíduo, ele vai discordar do Durkheim e vai dizer que na relação entre indivíduo e sociedade, o indivíduo tem mais preponderância, prioridade, justamente porque a motivação do agir vem dele e é o impacto que vai ser levado para o social. Então a gente tem 2 visões opostas. No Durkheim, o todo, a sociedade, é prioridade, é mais importante, e no Weber, o indivíduo, a ação individual, é prioridade, é mais importante. A gente vai agora para o Norbert Elias, que é um terceiro. Então vamos lá. Primeira concepção, funcionalista, indivíduo-sociedade. Segunda concepção, sociologia compreensiva, indivíduo-sociedade. Terceira concepção, Norbert Elias, indivíduo-sociedade. O Elias também foi um sociólogo alemão, assim como o Max Weber. Só que o Elias não pertenceu à sociologia clássica. Ele escreveu no século XX. Né? Ele era um autor contemporâneo, apesar de já ter falecido nos anos 80. O Elias foi quem melhor compreendeu a relação entre indivíduo e sociedade. Para ele, o Durkheim está errado e o Weber também. Ele vai defender qual é a tese dele. Abre aspas, geral Norbert Elias. Ele vai defender que há uma interdependência na relação entre indivíduo e sociedade. O que significa isso? Uma interdependência na relação entre indivíduo e sociedade. Ele vai dizer que o Durkheim estava errado, o social não é mais importante que o individual, e o Weber estava errado, o indivíduo não é mais importante que a sociedade. Né? Na visão do Norbert Elias, indivíduo e sociedade são interdependentes.
interdependentes. A sociedade não existe sem o indivíduo e o indivíduo não existe sem a sociedade. Né? O Elias, ele chegou a essa conclusão a partir de várias obras. O Processo Civilizador, A Sociedade e o Indivíduo, e uma das suas últimas obras que se chama Os Estabelecidos e os Outsiders. Nessa obra, Os Estabelecidos e os Outsiders, o Norbert Elias, ele fez um trabalho numa espécie de fábrica inglesa, onde ele foi chamado para entender por que os funcionários se tratavam tão mal. E aí ele foi acompanhado de um amigo antropólogo, Scott, e começou uma observação da fábrica. Aos poucos ele compreendeu que a fábrica era dividida por dois grupos. Os funcionários que se sentiam estabelecidos, porque estavam ali desde que a fábrica foi inaugurada, e os funcionários que se sentiam outsiders, porque tinham sido recém-contratados. O Elias percebe que esses dois grupos não conseguiam se entender. Os estabelecidos começaram a criar um monte de fofocas sobre os outsiders. E os outsiders responderam essas fofocas se excluindo, né? Se fortalecendo enquanto grupo e não se relacionando com os estabelecidos. O Elias percebe que ali instaurou-se uma crise muito grande, uma fábrica dividida em dois grupos que não se conectavam. Isso gerou um problema na produção, que a produção acabou caindo e foi por isso que eles foram contratados, para entender por que a produção tinha caído. O Elias vai chegar à conclusão que, para resolver aquela situação, os estabelecidos precisavam entender que o grupo dos outsiders não oferecia nenhuma ameaça, por ser mais novo, por ter acabado de chegar. E os outsiders precisavam entender que o grupo dos estabelecidos não tinha nenhum tipo de poder a mais, por já estar na fábrica há mais tempo. Para que esses dois grupos se relacionassem e para aquela sociedade ali naquela fábrica acontecer de modo harmônico, era muito importante que cada grupo entendesse, né, que um grupo precisava do outro. Então, Elias, ele percebe que quando a gente coloca o indivíduo mais importante que a sociedade ou a sociedade mais importante que o indivíduo, há uma crise generalizada. É importante defender a tese da interdependência. Beleza, pessoal? É isso. Essa foi a aula de indivíduo e sociedade. Só recapitulando, né? Conceituação. Indivíduo, sujeito que age, é o agente. E a sociedade, o corpo social constituído de relações e interações entre esses indivíduos. Nós vimos a concepção do Durkheim, funcionalista, que entende a sociedade como um organismo vivo e que valoriza o social, a parte, né, o todo, sobre a parte, o indivíduo. Vimos a concepção oposta do Max Weber, sociólogo alemão, da sociologia compreensiva, que vai estar interessado em compreender o que motiva o indivíduo a agir. E se é o indivíduo que age, e se é a sua ação que impacta a vida social, ele vai colocar a valorização no indivíduo. E vimos o Norbert Elias, que tenta uma terceira via entre a sociologia compreensiva do Durkheim, do Weber, e o funcionalismo do Durkheim. Na visão do Elias, ele vai defender que há uma interdependência na relação entre indivíduo e sociedade. E vai, de certa forma, exemplificar isso no livro Os Estabelecidos e os Outsiders, sobre a questão da crise numa fábrica inglesa dos anos 60. Beleza? Muito obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau.